Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Para a demonstração da justiça, nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Nós estamos diante de uma palavra poderosa, porque no dizer toda a Bíblia é a palavra de Deus e poderosíssima em todos os seus feitos e efeitos. É interessante quando nós lemos esse versículo de Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No capítulo 3 de Romanos, Paulo trata sobre a pecaminosidade do homem. E ele vem trazendo desde o versículo 9 ao versículo 20 a estrutura desse homem que estava no pecado. Isso começou lá em Adão, é uma história extensa, longa, que todos conhecem. Paulo usou alguns textos da palavra de Deus, como por exemplo o Salmo 14, o Salmo 5, o Salmo 140, o Salmo 10, o Salmo 36 e principalmente Isaías 59, para demonstrar o quão profundo o homem estava afundado, distanciado de Deus e aprofundado no pecado. Mas a graça de Deus se manifestou de tal forma em Cristo Jesus que recuperou o homem que estava no pecado, através do seu sangue. O sacrifício de Jesus, ele foi eficaz, foi pleno e ele foi satisfatório, ele satisfez a justiça de Deus e tirou esse homem novamente das garras do pecado. O que Paulo vem dizendo para nós é que na sua originalidade todos pecaram. Em Adão, todos pecaram. O pecado de Adão, o pecado original, afetou toda a raça humana. Mas assim como o pecado entrou na humanidade através de Adão, a glória de Deus, a graça de Deus veio ou retornou a esse mundo através de Cristo. E em Cristo, através do sacrifício dele, nós somos restaurados diante de Deus. Isso é muito importante. Então, todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus. Mas em Cristo nós somos justificados, somos regenerados e passamos a fazer parte novamente da família de Deus. Paulo conclui esse pensamento, essa afirmação sobre a pecaminosidade do homem, mas a graça de Deus através de Cristo Jesus, quando ele fala Romanos capítulo 8, e ele cita o seguinte, ele fala o seguinte, está escrito na Bíblia: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele até fala, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, queridos, Cristo é a nossa resposta. Cristo é o nosso Salvador. É Ele quem nos justifica. Fora dele não há salvação. A salvação é em Cristo, por Cristo, e isso é algo essencial, fundamental nas Escrituras. Tudo é nele, tudo é por ele, tudo é dele. Então por isso que Paulo, ele trata esse assunto tão sério na Bíblia, uma doutrina tão séria na Bíblia, que é o homem que estava em pecado, mas ele apresenta também o Jesus que veio tirar o homem do pecado. E o próprio Jesus citou, a gente encerra, João 5,39 está escrito: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então as Escrituras apontam para Cristo, as Escrituras apontam para o sacrifício perfeito de Cristo. As Escrituras também falam de um homem caído, mas falam de um Deus que é misericordioso e que está pronto para salvar. E essa salvação está disponível a você. Você que quer fazer isso, você que deseja fazer isso, não importa o estado que você vive, eu não estou falando de lugar, mas eu estou falando de momento, de vida espiritual. Não importa como você está vivendo, o certo é, se você render-se ao Senhor Jesus, se você pedir perdão a Ele de todos os seus pecados, pode ter certeza, o sangue de Jesus vai te purificar de todo pecado e você terá acesso à vida eterna.